Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos do conto. O conto ele é caracterizado por ser uma narrativa curta, com um único conflito. Os elementos do conto é o narrador, que pode ser o narrador personagem. O narrador personagem, ele participa da história. Em histórias com o narrador personagem, temos frases do tipo: naquela manhã eu acordei cedo, pois tinha muitas tarefas para fazer. Nós temos o narrador observador. O narrador observador, ele observa a história, ele conta a história de outra pessoa. Nós temos o narrador onisciente, que ele não participa da história, mas ele sabe de tudo da história. Ele sabe do passado, ele sabe do futuro, ele sabe do pensamento dos personagens. Às vezes, esse narrador onisciente solta até umas indiretas para o leitor. Os personagens, temos o personagem protagonista, que é o mocinho da história, geralmente é um herói, é uma pessoa que não tem nenhum defeito, essa personagem não tem medo de nada. Ou também esse protagonista pode ser um anti-herói. O anti-herói é aquele tipo de personagem que a gente até chamaria para tomar um café, porque ele se parece muito com a gente. Ele tem medo, ele tem defeitos, mas ele vai à luta, ele vai à batalha e tenta superar todos os desafios que aparecem na história. Nós temos o antagonista. O antagonista é o vilão da história. Ele vai fazer de tudo para ferrar com a vida do protagonista. Nós temos o coadjuvante, que é o pai do protagonista, a mãe, um amigo. São personagens que se passam no fundo da história, mas são de grande importância para a história narrada. O tempo. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário. Esse tempo pode ser uma manhã, pode ser alguns minutos, pode ser um ano, pode ser 10 anos. Mas mesmo que a história seja de 10 anos, o narrador ele dará um jeito de encurtar essa história. O narrador irá resumir essa história, pois lembre-se que o conto é uma história curta. Nós temos também o tempo psicológico, que é o tempo que flui na mente dos personagens. O espaço é o lugar onde se passa a narrativa. O espaço pode ser numa casa, pode ser num cômodo dessa casa, pode ser na floresta, pode ser em vários lugares, mas mesmo que esse espaço seja enorme, a história será curta. E nós temos como elemento do conto também um enredo, que é a sequência de acontecimentos da história. O enredo é composto por apresentação, que é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Cria-se um cenário e uma marcação do tempo para as personagens iniciarem suas ações, ou seja, na apresentação, na introdução do conto, vai ser apresentado os personagens, o espaço da narrativa. A complicação é a parte do enredo
em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o enredo ao clímax. A complicação é tipo na história da menina Chapeuzinho Azul. A menina Chapeuzinho Azul tinha uma avó que ia deixar os doces para a netinha. Se a história fosse só aí, a história não teria graça. O leitor não teria interesse em ler essa história. Mas aí vem a complicação. Aparece o lobo. E o lobo quer enganar a vovozinha e a netinha na vovozinha. E aí chega o clímax da história, que é o ponto alto da história. Clímax é o ponto que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, tornando o desfecho inevitável. E depois do clímax, que foi o momento de maior tensão da história, vem o desfecho. E o desfecho é a solução dos conflitos produzidos pelas ações dos personagens.